Fala galera, bem-vindos a mais um Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br. O podcast da galera que não tem tempo pra jogar videogame e só tem tempo de jogar no busão porque a vida cobra, né? E estamos aqui mais uma vez, porque eu estou aqui mais uma vez, eu, Jason Minhong, estou aqui com o Lucas. E aí galerinha do YouTube, deixe seu like no começo do vídeo, inscrito Flag Knight, deixa o like no começo do Flag John. Maldito. Caraca, Jason, você tá igual um chevette a álcool. Fica fazendo eu rir aí. E um convidado aqui diretamente do site Warp Zone do podcast Warpcast, JP Moraes. Qual é, beleza, gente? Prazerzão estar aqui com vocês. Isso aí, e a gente tá aqui hoje pra falar de um assunto que foi sugestão dos nossos ouvintes, que é o consumidor gamer. Na verdade, era sobre a criança dos anos 90, anos 80, tanto faz, que não tinha condição de comprar, né? Dependia dos pais pra conseguir os seus jogos, os seus consoles. Só que a gente não conseguiu transformar isso num nome muito bom e acabou virando o consumidor gamer. Mas fica aí o disclaimer pra quem quiser saber, entender melhor o que vai ser sobre a pauta de hoje. E o que é um disclaimer, Jason? Tem que explicar o que é disclaimer. Cara, eu esqueci já. Tô falando tanto disclaimer que eu esqueci que é disclaimer. Cara, tem que fazer um disclaimer pra explicar o que é disclaimer. Lucas, faça o disclaimer pra explicar o disclaimer. Um disclaimer é um aviso, né? Alguma coisa pra deixar o ouvinte ciente de alguma coisa. Uma coisa que não está óbvia, é isso aí. É praticamente deixar claro, né? Vai mais ou menos. Tomara, né, gente? Tomara que seja. Se não for, fica sendo. Fica sendo, a gente inventa na hora. E eu já quero pedir pra que vocês avaliem a gente lá no iTunes, em jogandocasualmente.com.br/iTunes, você vai cair diretamente lá, porque isso ajuda bastante a gente a subir no ranking da categoria de podcast sobre games. E também você que tá ouvindo aí, eu peço que você fique até o final, porque a gente vai ter uma sessão de comentando os comentários do último programa que a gente lançou, que foi sobre mídia digital versus a mídia física, ou mídia física versus a mídia digital, tanto faz. E antes de a gente ir pra pauta diretamente, quero perguntar pra vocês o que vocês têm jogado durante a semana, começando pelo JP Moraes. Cara, eu tenho jogado The Witcher 3 e comecei Zelda Breath of the Wild agora. Tô atrasadaço na vida, cara. Ô JP, você tá com tempo, hein, cara? Mais ou menos, cara, porque não consigo avançar, né, cara? São dois jogos bem grandes, eu fico alternando entre um e outro, não vai nada pra frente na vida. O cara pegou do nada dois jogos de mundo aberto e gigante. Pois é, cara. Eu sempre gosto de jogar um jogo grande e um jogo pequeno, sei lá, tipo, exemplo, sei lá, The Witcher 3 e Katana Zero, entendeu? Só que agora eu fiz essa burrada aí, eu não consigo largar nenhum dos dois. Mas você comprou então o Nintendo Switch pra jogar o Breath of the Wild? Não, cara, eu tô jogando com o Wii U emprestado aqui. Ah, tá. Entendi. Se você estivesse jogando no Switch, você teria realmente mais tempo pra jogar em vários lugares aí. Ou não, né, cara? Que eu moro no Rio, o dia que eu sair com o Switch na rua vai ser o primeiro e último dia. Isso aí é o famoso chama ladrão. Mas só esses dois aí, o que você tá achando de Breath of the Wild? Eu não esperava que ele seria um jogo tão maneiro assim. Ele é bem diferente, né, cara? Ele é meio mundo aberto assim, né, cara? Não tem... Porque no Zelda você vai liberando as áreas aos poucos, né? Você precisa cumprir uma tarefa e tal, não sei o quê. Breath of the Wild não, cara. Você tá livre, sabe, no mapa pra ir pra onde você quiser. Eu achei isso bem bacana. Isso é legal pra caramba mesmo. Eu mesmo falei no podcast passado que eu tinha bastante preconceito com Breath of the Wild. Mas depois que eu peguei pra jogar de verdade mesmo, daí quando libera aquela tipo asa delta lá, daí o jogo muda, né? E você, Lucas, o que você tem jogado aí? Eu joguei o Horizonte Zero do Amanhecer, o Horizon Zero Dawn do PS4. Caraca, versão brasileira. Gota Mágica, São Paulo. E o jogo tá massa. Eu tô fazendo várias burlagens nesse jogo aí, vários cheateiros Miyamoto. Tá pegando as palavras do fliperama no boteco. Referências mesmo. E eu tô fazendo as burlagens porque tem uma série de coisas lá que você não é pra ter acesso na altura do jogo onde eu tô. Daí tem uns glitch que os caras ensinam no YouTubers, no YouTube Station, que daí você consegue acessar as partes que era pra estar bloqueado. E aí, cara, eu não sei como é que eles não fizeram o patch desse negócio aí, porque esse jogo tem vários anos já, né? Caraca. Mas, paciência. Aí é a grande alegria da gente burlar as coisas e pegar itens que não eram pra gente pegar. Né? É a grande alegria. Isso me lembrou, cara, quando eu peguei o The Last of Us lá no PlayStation 3, tinha um método lá de você, eu acho que era pra ganhar um troféu lá e tal, e aí eu já tinha patchado ele, aí, pô, eu desinstalei o patch, eu fiz a parada e pipocou o troféu mais rápido, sabe? Mas o pessoal é burla mesmo, cara, quer nem saber.
Galera, tudo sem vergonha, tudo bandindinho. É, só isso então? Já era, Lucas? Jogou só de novo? De novo tá jogando esse jogo aí, não acaba nunca? Ué, de novo não, né? Eu jogo pouco, porque eu trabalho, né? Tenho carteira assinada, sou um proletário, tenho 3 empregos, então eu jogo devagarzinho, né? Qual que é os 3 empregos mesmo? É programador, agora tá dirigindo Kombi, né? E o outro não pode falar desse horário. Eu sou programador, sou ukuleleiro e motorista de Kombi agora. Olha aí. Já pode fazer Uber. Uber não aceita Kombi, né? Não sei, cara, boa pergunta. Mas eu acho que o Waze Carpool lá deve aceitar. Imagina só, dá muito mais dinheiro levar um monte de galera assim lá atrás. É, o transporte ilegal, né? Indo contra o Estado aí, só aguardando a polícia aparecer. Vamos direto pra pauta, então? Pra pauta, direto pra pauta. Vamos direto para a pauta. Indo diretamente para a pauta de hoje, o consumidor gamer, começando por quando a gente era criança. Como é que vocês faziam para conseguir novos jogos, consoles ou artigos gamer? A gente pode incluir aqui também revistas gamers de quando a gente era criança. Para mim, no meu caso, pelo menos era muito difícil. O pessoal fala que eu sou privilegiadinho, que eu tinha bastante console. Na verdade, eu só tinha 2 ao mesmo tempo. Privilegiadinho. Só tinha 2, olha isso, mano. Eu passei metade da minha infância sem ter nenhum. O cara tinha 2. Mas calma aí, o dinheiro que meus pais gastaram no console já tinha acabado pra comprar jogo. Então eu tinha console, mas não tinha jogo direito. Olha o Miguel, olha o Miguel. Mas como é que era pra vocês? Os pais de vocês compravam a rodo assim ou tinha que esperar, sei lá, Natal, aniversário, esses eventos assim pra conseguir um jogo novo? Ah, tinha que esperar o aniversário, né? Tinha que esperar o Natal. Às vezes tinha que ter que fazer uma negociação, assim, de não ganhar presente no aniversário pra ganhar um cartucho mais lançamento, que é mais caro no Natal. Então eu tinha que fazer esse meio de campo aí, tinha que saber negociar com a mãe, entendeu? Porque senão não ia rolar não, mano. Ah, cara, no meu caso era, tipo assim, eu ganhava cartucho no meu aniversário e no Natal, só, sabe? E era só nesse esquema mesmo, porque aqui em casa a gente não tinha muita grana e tal, então era muito complicado. A minha infância, eu passei ela inteira só tendo o Master System, sabe? Os anos 90 inteiro só com Master. E aí só depois que eu ganhei o PC e tal, que eu comecei a emular coisas, né? E aí comecei a ter mais acesso a jogos que eu jogava na casa dos amigos, mas em casa realmente eu não tinha mesmo. Eu posso adicionar mais uma coisa, cara, que esse é um fato interessante, que eu ganhava os jogos, mas às vezes eu não sabia o que eu ia ganhar, entendeu? E a minha mãe, ela sabia qual jogo eu gostava, porque ela usava a locadora de beta teste. Então ela deixava eu alugar, e aí ela observava que jogo que eu escolhia, entendeu? Se eu escolhesse um jogo, aí na outra semana eu escolhesse esse jogo de novo, ela já, opa, esse aí ele gostou. E aí ela já ficava ligeira pra pegar o jogo que eu gostava. Então eu lembro de poucas vezes que eu solicitei especificamente um jogo, entendeu? Ah, maneiro. É, difícil também, né, cara? Porque naquela época a gente comprava muito pela capa, né? Às vezes a gente nem conhecia o jogo e tal. Os pais principalmente, né? Via, ó, que capa bonita e trazia. Às vezes o jogo era porcaria. Ainda mais Master System, que era aquelas capas que, pô, era aquela capinha branca, quadriculada e, sei lá, o de futebol era um desenho de um pé com uma bola. E aí, qual que é o jogo? Qual que é da parada, né? Falava nada com nada. É. Bom, mas vocês pelo menos podiam escolher o jogo, porque eu, no meu caso, meus pais, a gente geralmente comprava jogo em feira de jogos usados, tipo feira da barganha, esse tipo de coisa assim. E eu nunca podia escolher o jogo. Raras ocasiões que eu pude escolher, sei lá, um Donkey Kong da vida, porque eu implorei pro meu pai, porque no caso, esses jogos aí que eu mais gostava, assim, do Super Nintendo, por exemplo, eram muito mais caros, né, os jogos first party, assim, o Mario da vida, Donkey Kong. Aham. Era muito mais difícil pra mim conseguir algum jogo que eu queria realmente. Geralmente, meu pai normalmente ia lá, comprava qualquer um e chegava em casa e falava, tá aí, ó, comprei um jogo lá. É, e tipo assim, se tu comprava nessas feiras aí, às vezes vinha jogo até que é loose, né? Só o cartucho, sem caixinha, sem manual, sem nada, né, cara? Às vezes tinha que ser muito pelo label também, né? Às vezes não, mano. Só vinha luz. Eu nunca vi um jogo com caixinha na minha vida. Às vezes via label todo destruído também. É, vinha tem essa. Canetinha, tudo zoado. Caneta de retroprojetor, mano. É, fora aquele risco de terem trocado o chip do cartucho de dentro, né, cara? Você Também. comprar um jogo e quando botar lá é outro, sabe? Ah, ganhei meu Donkey Kong, aí quando bota é o Sonic 4 do Super Nintendo. Esse jogo do Sonic é top, mano. Você é do final dos anos 80, né, o JP? É, eu nasci em 87. Aí, comecinho dos anos 90 lá, comecei a jogar. 92, 93, mais ou menos, ganhei o Master System. Tá velho, hein, JP? A partir de agora é só ladeira abaixo. Quase 40 já? Nada, pô, 32. Glória a Deus. Ah.
Mas no caso dos consoles, né? Console era uma coisa muito mais cara até hoje, é? Vocês conseguiam comprar console assim? O JP falou que a infância inteira ele teve o Master System, né? Só Master. Eu tinha um primo que ele tinha um Mega Drive, sabe? E às vezes o Mega Drive ficava lá na minha casa e, porra, esse dia era dia de festa. Mas fora isso, cara, só Master. Então, pra você ter acesso a outros consoles assim, era na casa de familiar, amigos, né? E depois começou a ter também locadora, o pessoal alugar o console. Eu lembro que tinha uma locadora aqui perto da minha casa, eu tinha um tio que ele era amigo do dono. Então, quando dava o sábado assim, que ia fechar, de tarde, aí a gente alugava, por exemplo, o 64. Aí levava o console pra casa e devolvia na segunda-feira, entendeu? Mas na broderagem, porque não era pra todo mundo que se alugava um console, né, cara? Inclusive, eu já ouvi essas histórias assim, de pessoas que falavam que alugavam consoles mesmo, mas eu nunca vi isso como uma coisa comum. Eu, pelo menos, nunca fiz isso. Cara, pô, aí era ótimo, porque a gente tinha a oportunidade de jogar outras coisas, né, cara? E nessa época aí eu joguei pra caramba o GoldenEye, joguei Banjo-Kazooie, eram 2 jogos que eu sempre levava pra casa. Aí era maneiro, cara, e era tipo assim, era um dia muito especial no ano, porque saía da rotina, sabe? Pô, ainda mais um console da época. É um negócio meio louco, né, cara? Hoje em dia não tem condição de fazer isso aí, porque você vai alugar um console, a criança vai destruir o console inteirinho, cara. Vai voltar pra você sem funcionar. Ainda mais os consoles de hoje em dia, tudo frágil, né? Na época você podia tacar na parede e continuar funcionando. Ainda mais o preço dos consoles hoje em dia. Eu acho que não vale a pena alugar pra alguma pessoa, né? Mas assim, no caso dessa locadora específica, eu não alugava. Era porque meu tio era brother mesmo do cara. Porque eram os consoles ali que ficavam mesmo pra aluguel de hora e tal, né? Eu comecei a minha carreira aí no Master System. Master System, nossa, que eu tô viajando, velho. No Dynavision. Comi cocô, tô com sono ainda. Comecei minha carreira no Dynavision 3 e era um videogame que minha mãe comprou usado do meu tio e tal. E ele já vinha com cartucho com sei lá quantos centenas de jogos, né? E aí, todo o jogo do Nintendinho, né? Os Famiclone safados aí. E aí eu não tinha esse sistema de ter mais jogo, ganhar jogo. Eu não sabia nem que isso era possível, sabe? Tipo, eu tinha aquilo ali e funcionava aquilo ali, entendeu? Era só isso que existia. E aí depois com o Super Nintendo que eu comecei a ganhar jogos e tudo mais. Você tinha também um esquema igual eu, né, praticamente, que eu lembro que você falou num podcast, que era, se você fosse bem na escola, você ganhava um jogo, né? Tipo uma chantagem que seus pais faziam com você. Era mais que obrigação, na verdade, né? Mas assim, minha mãe sempre me tratou bem e tal, eu acho que também por conta disso, né? Mas eu não tinha tanto essa relação, porque pra mim era um negócio meio automatizado, né? Porque eu sempre fiz um negócio muito disruptivo na escola, que chama prestar atenção na aula. E aí eu chegava na prova... Aí que hoje em dia não existe mais, hoje em dia não existe. É um negócio bem, bem inovador, cara. E aí eu chegava na prova e eu sabia as respostas, cara. Era um negócio muito maluco, assim. E aí eu ia bem, tipo assim, pra mim não era esforço nenhum, tá ligado? E meu vizinho, ele sempre ia mal, aí quando ele ia bem, ele queria alguma coisa, ou quando ia fazer uma prova, ele queria alguma coisa antes de fazer a prova, pra poder ele estudar, tá ligado? Eu achava isso uma coisa muito louca. Como assim? Tipo, usar de incentivo? Tipo assim, ele pedia pra mãe dele, tipo assim, me dá um jogo aí e tal, que daí eu vou estudar. Entendi. Eu mandava um challenge accepted e aí tirava uma nota boa. Obviamente não funcionava, né? Ele tava sempre de recuperação, não dava certo isso aí. Comigo era mais fácil acontecer o contrário. Minha mãe me ameaçava, se eu não fosse bem na prova, ela ia tirar meu videogame. Certo ela. Caraca, aí o negócio ficava doido, cara. Poucas as diversões que a gente tinha, né, na época em casa, ficar sem videogame era bravo. Pensando assim, é meio que uma burrice dos pais, né? Porque você vai tirar a única coisa que te dá férias do seu filho, tá ligado? Então. A criança fica parada lá e você vai tirar isso aí, ela vai ficar te enchendo o saco. Mas as férias, nesse caso, era minha mãe me trancar no quarto com um caderninho de pergunta que ela fazia pra eu estudar pra prova. Então, eu tava preso ali de qualquer jeito. Nossa! Porque você nunca foi endemoniado o suficiente, né? Porque uma criança presa no quarto, se ela é endemoniada o suficiente, quando a mãe entra, parece que o Tasmania saiu dali. No meu caso, às vezes que eu ficava de castigo, eu literalmente não tinha nada pra fazer. Eu ficava sem sentido na minha vida, porque meus pais tiravam meu videogame e eu não tinha nada pra fazer em casa, cara. Sem sentido na vida é um negócio muito... minha vida.
Porque eu não gostava de ficar vendo televisão, não gostava tanto de ver desenho assim, quanto eu gostava de videogame. Então eu ficava pros cantos da casa, sabe, meio triste, fazendo cara de choro pra que meus pais tivessem dó e voltassem atrás da decisão. Ficava igual um homem traído. Funcionava? Geralmente não funcionava, às vezes meu pai dava uma amolecida no coração assim, daí ele falava, fala com sua mãe. Minha mãe não deixava. A última palavra era do teu pai, né, cara? Sim, senhora. Era isso aí mesmo, tipo isso aí. Mas e as famosas e extintas hoje em dia? No caso do JP, não, o JP faz ainda, né? As revistas gamers. Isso. Vocês conseguiam comprar de monte assim? Não, no meu caso era a mesma história, cara. Porque assim, raramente eu rolava uma revistinha de videogame lá em casa, né? Meus pais gostavam de comprar pra mim bastante Turma da Mônica e tal, mas as revistas de videogame, eu não sei porquê, não sei se eles achavam que era bobeira e tal assim, então tinha pouquíssimas. Mas a revista era um artigo bem mais fácil de você conseguir emprestado dos colegas, trocar e tal. Então o acesso era bem mais fácil, né? Eu não tenho muita coisa. Aliás, não sobrou nada dessas revistas aqui comigo até hoje, mas eu conseguia ler até bastante, cara. E era o que a gente ficava sonhando, né? Porque a gente pegava ali, via os lançamentos e tal. Eu com Master System vendo coisas de PlayStation e Nintendo 64, falando, caraca, olha o gráfico disso e tal. Isso é demais. Eu lembro muito de ver pela primeira vez que eu vi esse jogo, o Mortal Kombat 1 na revista, e aí mostrava os fatalities, eu ficava impressionado, porque, caraca, era tipo foto dos caras, era a coisa mais realista do mundo, sabe? A revista deixava a gente sonhar assim, era muito maneiro. Era a nossa forma de descobrir jogos novos, né? Pro jovem, era o nosso youtuber, entendeu? É isso que eu ia falar. Exatamente. Era nossos reviews, nossos streamings. Eu, quando era criança, tive uma mãe santa e lúcida que nunca deixou de comprar revistas pra mim e tal. Ela incentivava esse hábito de leitura, né? Que é um negócio que o jovem hoje em dia não faz, o jovem tá perdido. E aí, perdido nas drogas. Perdido no YouTube. Perdido no YouTube, deixa seu like. E aí, só que eu não gostava muito de revistas assim de videogame. Eu até, às vezes, me interessava, tipo, via o jogo que tinha, se tinha alguma dica de jogo que eu tinha, eu até queria. Mas, em geral, eu pegava Recreio, revista Pokémon, que eram literaturas que me interessavam um pouco mais. Literaturas é ótimo, cara. Garoto culto. Mas tem uma exceção aí no caso da revista de games, que eu era louco, maluco, completamente pirado por revistas que tinham código de Game Shark. Quando tinha livrinho Baby só de Shark? código Game Shark, não, Game Shark. Tá. Então explica que senão o jovem Shiteiro confunde, Miyamoto. Shiteiro Miyamoto. Pra quem não sabe o que é Game Shark, Lucas. Game Shark é um dispositivo, depois evoluiu pra uma mídia, né? Deixou de ser um dispositivo, que você conectava no PlayStation 1, e aí ele permitia que você fizesse códigos que editavam a memória do jogo em tempo real. E aí isso significa que você era capaz de fazer coisas que o jogo não previu que fosse possível. Você ser invencível, várias coisas que às vezes o jogo em si não tem o código, né? Porque a gente foi perdendo isso aí com o tempo, os jogos, nos jogos, né? Plural, metafórico. Ó, o João, tá imitando eu. Não tem cheater mais no jogo, né? Não tem código, não tem combinação, não tem dicas e truques mais. Acabou isso aí, muito triste, adorava. E aí o Game Shark, ele veio pra arrumar isso daí, né? Pra permitir que você fizesse muitos códigos e tal. Ele é um Game Enhancer, né? Ele é como se fosse um Game Genie da geração do Play 1. O Game Genie é a mesma coisa, mas era pra Nintendinho, pra Super Nintendo. Basicamente ele pegava e com esses códigos, ele alterava coisas na programação, né? Por exemplo, quando você morre, você perde uma vida. E aí ele alterava isso daí no código, e quando você morre, você não perdia uma vida, né? Por exemplo. Era esse tipo de coisa que fazia. O Pokémon, apareceu o Pokémon que você queria no Pokémon, etc. Esse tipo de enhancer, ele altera valores da memória, né? De posições específicas, né? O código, ele é formado por um endereço de memória, que é onde vai estar a informação, e qual é o valor que ele vai alterar. Então, os caras colocam lá 99 na posição da vida, e aí você vai ter sempre 99. O jogo vai mandar, a programação vai mandar diminuir, o enhancer vai manter os 99. Cara, isso é muito... A pessoa
pessoa tinha que ser presa, cara, depois de usar um negócio desse. Eu usei muito, cara. Geralmente o uso do Game Shark crashava ou bugava o jogo, né? Ou save também, perdia. Ah, não. Eu vivia colocando uns códigos que eu inventava só pra ver o que acontecia. Mas vamos voltar pra revista aqui, não a gente vai matar a pauta. Vamos lá. Que quando a gente não tinha quando a gente não tinha Game Shark, no caso a gente usava as dicas e truques da revista, né? E no meu caso, por exemplo, eu lembro que eu tinha 2 revistas, uma era com Diddy Kong Racing na capa, e eu tive essa revista durante muitos e muitos anos, porque meus pais nunca compravam revista pra mim. Cara, a gente decorava, né? Lia a mesma coisa. Li umas 500 vezes, cara. Mano, eu li até o rodapé da revista. Colocava a revista no sol pra ver se tinha coisa escrita dentro da folha. Lia até os desenhos que eram mandados lá, né, cara? Sim, cara, nossa. As artes dos fãs, né? Pô, bom demais, né? Mas uma das coisas mais legais envolvendo revista que eu lembro era a ansiedade de quando meus pais diziam que a gente ia passar na banca de revista, cara. Eu chegava lá e ficava folheando todos os revistas lá com um aviso gigante em cima, não folhear revistas. Ficava no cantinho lá escondido, só fingindo que estava olhando a capa, a contracapa, né? Bandindinho. Lia aqui, lia ali. Mas, pô, qual que era o problema de folhear a revista? O negócio tá aberto, lacra então, pô. Eu acho que deveria, cara, toda vez que tem um aviso é porque alguém já fez alguma coisa de errado, né? Eu lembro de um clube aqui perto de casa, saindo um pouco da pauta, que tinha assim, proibido defecar no lava-pés da piscina. É porque alguém já fez essa porcaria, entendeu? Essa que é a realidade. Então devia ter uns caras que iam lá na banca, folheava a revista, não gostei dessa não, e ia embora, entendeu? Eu já vi um restaurante no self-service que tinha uma plaquinha assim, não comer na fila. Já sabe o que aconteceu, né? O cara nem pesava e já tava comendo. Pô, mas é sacanagem, a gente tá avaliando conteúdo antes de levar pra casa, né? No caso do lava-pés não, né? Ali não. Nem no restaurante. Mas eu acho meio injusto. Mas acho que hoje em dia não é uma coisa que a gente tem, assim, tanto assim, em foco, né? Revista gamer. Porque as revistas começaram a ficar muito caras com o passar do tempo também. Eu acho que a inflação ajudou também, né? Eu acho que, assim, a mídia física também, ela tem suas dificuldades, né? Revista também, jornal. Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil você consumir, sei lá, matérias de jornal online do que você ir lá e comprar o papel, entendeu? O dia que eu for numa banca de jornal e comprar um jornal, eu acho que eu vou me sentir o cara mais idoso do mundo, cara. Daí é tipo, pô, botar um bonezinho, pegar meu dominó e ir pra praça. Você tá na praça, dá comida pros pombos lá, né? Pacote o idoso starter pack. Pois é, aí eu acho que assim, a revista acontece meio que a mesma coisa, né, cara? Até porque assim, grandes revistas, quando teve o boom da internet, também migraram pra sites, né? E o pessoal começou a produzir conteúdo online, blog e tal. Então assim, tem muito material bom, né, na internet de forma gratuita, né? YouTube também, acho que tudo isso contribui pra matar a revista física, né? Aí tem alguns poucos malucos aí pela internet que ainda continuam nessa daí. Tipo Warpzone, né? Exatamente. Mas é legal, cara, é um resgate que a gente acaba fazendo, né, porque existe público, é um público de nicho, mas tem um público a ser atendido. Isso que eu ia te perguntar, JP, a Warpzone, ela é famosa por vender revistas, né, vocês criam revistas autorais, com propriedades intelectuais e tudo mais que já existem, e vendem o seu material através disso. Você acha que o público, a demanda por revista hoje em dia gamer é muito menor do que antigamente? Eu acho que sim, cara, sim, porque antigamente você comprava a revista, por exemplo, sei lá, Detonado do Zelda Ocarina of Time. A pessoa ia pra banca pra comprar, porque olha só, você vai jogar o Zelda e aí, bom, vamos usar o caso específico do Ocarina of Time. Tem um determinado momento que na última dungeon, se não me engano, você só passa dela se você tiver a flecha de fogo. Pô, pra você ter a flecha de fogo, você tem que ir lá no Lake Hylia e dar um tiro de flecha na direção do sol. Como é que você vai adivinhar um negócio desse? Então, sem a revista, você não passa de determinadas coisas, entendeu? E eu acho que esse conteúdo hoje em dia, ele é muito procurado no YouTube, né, cara? A pessoa vê um detonado, vê um walkthrough ali, alguma coisa, e passa da parada. Naquela época, a única alternativa era realmente a revista pra você poder fechar alguns jogos, entendeu? Então eu acho que assim, a diversidade de lugares que você pode conseguir informação acaba matando esse lance de que naquela época a revista era única, entendeu? No meu caso, eu nunca peguei pra ler uma revista
revista de vocês, mas a revista de vocês envolve o quê? Você acha que teve que transformar o formato de conteúdo ou o conteúdo em si, parar de ficar muito em detonado, esse tipo de coisa, pra conseguir fazer a venda da revista e gerar o interesse? Na verdade, assim, a gente não tem muito lance de detonado e tal. A revista, ela foca mais em realmente abordar os aspectos de um jogo ou de uma determinada situação de indústria, da época, né? Por exemplo, a última revista que saiu, a Warp Zone com The Messenger na capa, se eu não estiver enganado, é o número 11, eu escrevi lá um artigo sobre a parceria entre Tectoy e Turma da Mônica, entendeu? Então a gente tenta um pouco também sair desse lance de falar especificamente de videogame e falar de outras coisas que também envolvem, né? Eu acho que é uma parada legal que a gente faz. Fazer tipo um apanhado de coisas interessantes, né? Pra colocar na revista. E assim, a gente tem essa noção também de que a gente tá num outro momento, né? Então, existe a revista física que você pode comprar, mas a gente também disponibiliza gratuitamente a versão digital. Então dá pra fazer o download do PDF, ver na internet, e o cara que gosta de colecionar, ele compra a revista, né? É um outro momento, né? Tem que entender isso. Mas que nem a gente tava falando aqui agora há pouco, quando a gente era criança, a gente não conseguia comprar normalmente revista e demorava muito pra ter uma revista nova, porque nossos pais demoravam pra comprar uma revista nova pra gente. Você consegue dizer que hoje em dia a maioria do seu público que compra seu material aí na Warp Zone, eles são formados pelas pessoas que eram gamers quando criança, ou você não tem esse tipo de informação? Cara, se você olhar assim a faixa etária, é entre 30 e 40 anos mais ou menos a galera que consome, entendeu? Então é a galera que realmente é das antigas e comprava esse tipo de conteúdo e continua consumindo. É isso que eu ia falar, é exatamente isso, né? A gente cresceu e a gente finalmente tem aquele sentimento que agora eu tenho meu emprego, eu tenho meu salário, eu vou gastar tudo com games, né? Pois é. Um bom exemplo disso, cara, o meu primeiro emprego que eu tive, ganhando minha grana, né? Salário mínimo? A primeira coisa que eu fiz foi parcelar um PlayStation 2 pra mim. Caramba. Porque, foi a vitória da minha vida, né, cara? A partir daí eu comecei a comprar os consoles mais ou menos da época, né, cara? Porque apesar de a gente, hoje em dia, ter um poder aquisitivo e poder comprar as coisas, por exemplo, na minha realidade eu não consigo nunca comprar um console da época. Eu comprei, por exemplo, o PlayStation 2 já tinha o 3. Eu comprei o 3 no ano que ia sair o 4, entendeu? Então é sempre uma geraçãozinha abaixo, mas ainda pega o final. Entendi. É difícil ficar comprando os consoles do lançamento, né? Complicado. Estão no mercado ainda. Mas quantas vezes você parcelou esse PlayStation 2 aí que você falou? Cara, eu parcelei tipo umas 8 ou 10 vezes, se eu não me engano. Caramba. Era usado? Era novo ou usado? Não, era de loja. Comprei na loja e tal. Desbloqueado. Pode falar que é desbloqueado aqui? Pode falar, não tem problema. Então era desbloqueado. Que isso era a realidade da época também, né, cara? Pirateirinho! Hoje em dia não, hoje em dia eu consigo consumir os jogos sem piratear, né, cara? Compro direitinho na Steam e tal, mas por vários motivos, entre cultura da época e por ser mais barato e tal, a gente acabava consumindo muita coisa pirata também, né? Isso é outra coisa que mudou também, né? Igual você falou da nossa cultura que a gente tinha na época de consumir só jogo pirata. Parece que hoje a gente, além de ter mais poder aquisitivo, porque lógico a gente cresceu e tem emprego, parece que os jogos ficaram mais acessíveis na questão de preço também, né? E na questão de como conseguir jogos. Cara, não sei não, viu? Eu acho que foi mais na base do soco do que qualquer outra coisa, porque na época do PS3 já começou a dificultar a pirataria, já não era tão simples assim, demorou um tempo pra sair desbloqueio. O 360 foi, né, putaria. Foi festa, né? O PS3 ainda foi um pouco difícil, e agora no PS4, cara, é praticamente impossível, né? Tem consoles em versão antiga que tem desbloqueio, só que aí é uma luta eterna, né? Porque você não pode atualizar o videogame, que senão vai perder o desbloqueio, mas tem jogo que exige atualização, e aí é um grande trabalho, na verdade, não sei nem se vale a pena um videogame desbloqueado, né, da geração atual aí, do PS4. Eu acho que o Xbox One nem tem, né, o desbloqueio. Então é um negócio que até abaixou um pouco, né, o valor dos jogos, tá mais acessível e tudo mais, porém eu acho que a gente parou de usar a pirataria não por isso, não por consciência. Hoje a gente acabou criando a consciência, né, porque é fake till you make it, né, hoje a gente acaba percebendo que tem importância a gente adquirir o produto original, mas isso começou, não foi por moralidade não. Até porque, igual você falou, como você falou aí, até porque quando a gente era criança, jogar videogame pra gente nada mais era do que uma questão de diversão barata, né? Barata não, fácil. Fácil também não, que a gente não ganhava. Era uma diversão.
Mas hoje em dia a gente tem tanta opção, cara. A gente tem Steam, por exemplo, que tem os jogos ridiculamente baratos. Eu acho que é por isso que a gente consegue, além de ter o poder aquisitivo realmente, hoje em dia a gente consegue ter muito mais conteúdo na nossa mão, na nossa biblioteca, porque ficou mais fácil, né? Eu acho que é por isso que nossos pais não compravam tantos jogos assim, ou consoles, porque não tinha tanta opção assim. Hoje em dia, assim, além da gente trabalhar, tem muitas opções, né, cara? Às vezes sai jogo gratuito no Humble Bundle. Também. Né? A Epic dá 2 jogos aí a cada 15 dias. Nossa, entendeu? Maravilhoso essa Epic, né, cara? Deu The Messenger agora aí, vou jogar daqui a pouco. Eu lembro, cara, há uns 2 anos atrás, eu peguei todos os jogos do Batman Arkham, paguei tipo R$20, entendeu? O próprio The Witcher eu paguei 20, o Street Fighter V comprei no passado por 16. Então assim, caramba, são preços acessíveis, sabe, hoje em dia. Se pega uma promoção boa, você consegue comprar um jogo por um valor que, tipo assim, não vai te fazer falta ali no mês, né? Agora, lançamento ainda é um pouco complicado. Por exemplo, eu sou muito fã de Star Wars, sabe? E eu tô passando mal aqui que não tenho R$240 pra pagar no Jedi Fallen Order, entendeu? Lançamento é mais complicado. É triste, lançamento é triste. Naquela época era difícil também. Eu lembro de quando eu fui uma vez numa dessas feiras de usados que eu falei aí, eu queria comprar o Donkey Kong Country, acho que o primeirão. Tava custando R$45 mais ou menos. Uhum. Em que época, mais ou menos? Era nos anos 90. Comecinho dos anos 2000, no final dos anos 90. Então já era caro o jogo usado. Eu, cara, particularmente eu sou contra o jogo gratuito. Eu acho que o jogo tem que ser pago, porque as pessoas não dão valor, ficam mal acostumadas e não fecham o jogo, entendeu? Fica dando jogo aí, isso aí é um absurdo, cara. Tem que acabar isso aí. Não, mas tem gente que vive só de jogo gratuito, você acha que não? Cara, tem gente que não tem grana. Não, eu acho um absurdo isso aí. Tem que tomar vergonha na cara. Tem que comprar um joguinho indie, pelo menos. Espera a promoçãozinha na Steam, paga R$15 no GTAzinho, entendeu? Agora, jogo grátis, aí eu sou contra. Então você tá dizendo que pra dar valor você tem que pagar um valor, então qualquer. É lógico. Não existe almoço grátis, cara. Você tem que pagar pra você dar valor naquilo ali, entendeu? Gratuito você não vai pra frente. É igual quando você empresta um livro pra pessoa, ela vai ler o livro? Não vai ler o livro. Por quê? Porque veio de graça. Ela não comprou o livro, entendeu? Então, é isso aí. É uma questão de dar valor ao que você tem na mão. Claro. De graça você não vai jogar, entendeu? Hoje em dia eu tô fazendo uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu conseguiria fazer um dia na minha vida. Tô ganhando jogos de desenvolvedoras e publicadoras de jogos, só que em troca... nada, pô. Só que em troca eu faço a análise do jogo e mando pra eles, né? Menciono eles nas redes sociais. Então não é de graça, então. Né? Não é totalmente de graça. Você tá... Não, na verdade não é de graça. Você tá trabalhando pra conseguir esses jogos, né? Só que em vez de você trabalhar e dar o dinheiro, você trabalha e recebe o jogo, né? Não deixa de ser. Eu acho que isso aí é a melhor forma, na minha opinião, tá sendo a melhor forma de conseguir jogo hoje em dia, viu? Tá sendo muito bacana, porque além de eu conhecer o conteúdo sem literalmente pagar nada, apesar de estar trabalhando meio que de graça pra eles, mas eu tô conseguindo desenvolver, sei lá, a habilidade de analisar o jogo mais profundamente, não só simplesmente jogar por diversão, entendeu? Consigo escrever sobre ele, eu acho que tô conseguindo desenvolver habilidades que eu não sabia que eu tinha, ou pelo menos eu penso que eu tenho. Mas assim, é um caso um pouco diferente, acredito que da maioria dos ouvintes que estejam escutando a gente, porque você tem um site, você tem um podcast, você é um produtor de conteúdo, né? Esse lance de conseguir de graça não tá, assim, acessível a todo mundo. E às vezes, cara, tem gente que realmente não tem grana pra pagar no jogo, sabe? É uma coisa secundária na vida da pessoa, né? A gente tá numa realidade de galera desempregada e tal, uma recessão econômica. Então, eu acho que o jogo gratuito, ele é bacana, cara. Às vezes ele vem em boa hora, que você não tem nada pra jogar, já jogou tudo e, pô, tem um joguinho maneiro, mais ou menos da época ali. Eu acho vantajoso. Também acho. Há controvérsias, hein? Há controvérsias. O Lucas é elitista, ele só pensa nele. Não, lógico, as pessoas têm que trabalhar e têm que comprar jogo. Tá louco? A gente tem uma pessoa no nosso podcast que hoje tá... O problema é que não tem emprego. Hoje as pessoas estão ausentes aqui, a Bia Bock, no caso, ela faz jogo. Se as pessoas pararem de comprar jogo, vai ficar desempregada ela. Então aí vai ter mais problema ainda. Vai ter mais gente sem poder comprar jogo. Então ela trabalha vendendo jogo e compra jogo. É um loop infinito. Isso aí retroalimenta a indústria. No caso desses jogos de graça, da Epic e tal, como você disse, não tem almoço grátis, né, cara? Eles estão ganhando grana pra colocar lá, né? Lógico. Seja por uma questão de divulgação, das pessoas
pessoas acessarem a Epic e olharem os outros jogos quando vai baixar jogo gratuito e tal. Isso, ou eles querem te pegar, Quando você percebe, você tá viciado, você tá com a Epic rodando, você tá com a Steam rodando, você tá com 15 launchers instalados no computador e você tá lá, eu quero fogo, cara, então o desenvolvedor ele ganha, cara. Ele não sai de mão abanando essa história. Mas fica aí a dica, quem estiver ouvindo aí, ó, fica a dica de você virar um produtor de conteúdo e ganhar jogos grátis. Não grátis, mas ganhar jogos pra fazer análise. E se você quiser começar copiando ou jogando casualmente, pode ficar à vontade. Jogando esporadicamente, faz aí o teu site. Jogando de vez em quando. Mas segundo o Lucas aí, como o Lucas falou, hoje em dia tá muito mais fácil, a gente tá ficando mal acostumado a ter jogos aos montes, principalmente os jogos grátis. Vocês acham que a gente tá acontecendo uma desvalorização dos jogos hoje em dia por nossa parte? Porque a gente tem essa facilidade de conseguir os jogos? Porque a gente tem o dinheiro pra comprar? Ou a gente tá ganhando bastante jogos grátis? Cara, desvalorização não. O que acontece comigo é eu ter aquele backlog gigantesco, entendeu? Então, eu até uso um site que é o Backlogger e toda vez que eu ganho um jogo eu vou lá e acrescento ele, pra eu saber o que eu ainda tenho pra jogar, o que eu não tenho e tal. Aí quando eu termino eu marco lá como terminado, porque senão não tem como acompanhar, cara. Por semana, cara, deve entrar uns 3, 4 jogos de graça aí nas minhas contas, né? Você é louco. Por essa pancada de launcher que a gente tem, e Humble Bundle, e Epic, e jogo que sai gratuito na Steam, e o Twitch Prime, não sei se vocês conhecem da Twitch. Aí eu assinei o Amazon Prime e aí ganhei uma conta de lá, aí daqui a pouco eles dropam 5 jogos gratuitos. Nossa. Entendeu? Aí vai só acumulando. Aí se você não tomar conta, né, você não consegue jogar tudo, né? Na verdade você não vai conseguir jogar tudo, mas você esquece até os jogos que você tem. Mas eu digo assim, eu não chego a desvalorizar os jogos que eu tenho, não. Mas eu dou uma selecionada e, né, o que não tem muita vontade vai ficando pro final da lista. Mas essa lista meio que existe na minha cabeça, entendeu? Realmente a gente não vai ter tempo de jogar tudo, nem que a gente fique jogando até o fim da nossa vida. Mas só que uma coisa que eu falo, que as pessoas acham que eu tô brincando quando eu falo isso, que eu compro todos os jogos e os consoles que eu tenho aqui hoje, eu tenho o objetivo de passar depois pros meus filhos, meus netos, entendeu? Eu acho que é uma forma saudável de pensar, porque daí eles vão conseguir ter o que eu tenho, só que sem pagar nada por isso, entendeu? Eu acho que você tá mentindo pra você mesmo pra justificar a compra de um monte de jogo que você não vai jogar nunca. Fala a verdade aqui, deputado. Fala a verdade. Você tá mentindo nessa casa. Essa casa é a casa da verdade. Pô, eu tô falando a verdade, a mais pura verdade. Mas você tem filho já, cara? Não tenho filho ainda, mas eu planejo deixar pra ele. Um dia, vamos marcar de ver de um dia ter um filho, daí eu deixo os joguinhos pra ele. Coitado. Eu acho que é uma forma interessante de se pensar, porque eu, no meu caso, quando eu era criança, assim, meus pais não... A gente tava falando, eu não tinha muito acesso ao videogame, assim. Então, meus filhos vão ter muito mais fácil acesso ao videogame e vão conseguir conhecer muito mais de perto do que eu pude. Oportunidade muito mais de ouro do que eu tive. Daí eles não vão dar valor, cara, porque veio de graça. Não, eu posso fazer um esquema igual sua mãe fazia aí, ó. Foi bem na escola, vai ganhar o Super Nintendo. Vai começar pelos joguinhos mais antigos. Pô, mas esse negócio de herdar, cara, um videogame seria maravilhoso, cara. Infelizmente nunca aconteceu comigo. Eu tinha até um primo que ele tinha um Atari 2600, Atari mesmo, cheio de cartucho e tal, e eu era o primeiro na linha de sucessão desse Atari, só que resolveu dar pra uma cadeia mais novo. Cadeia de herdeiros. Resolveu dar pra um outro primo mais novo, cara, infelizmente. Mas pô, cara, herdar um console deve ser a melhor coisa do mundo, né, cara? Já com aquela coleção de cartuchos, coisa pra caramba de jogar, pô. Cara, a única coisa que eu herdei quando era criança foi os jogos de Mega Drive da minha prima. Minha prima, ela é filha de japonês e de brasileiro. Daí o pai dela é japonês, né? Hoje ele mora no Japão e tudo mais, ele não mora mais aqui no Brasil. E eu lembro que uma vez ele trouxe pra ela 17 jogos de Mega Drive, todos com label, tudo bonitinho, novo mesmo, original. De lá? De lá mesmo, tudo japonês. Com manual e tudo. Um belo dia ela resolveu se livrar dos jogos porque ela não tinha mais o Mega Drive. Daí que ela fez, ela foi e deu pra mim, porque meu pai naquela época, ele tinha comprado numa dessas feiras de jogos usados aí, ele comprou o Mega Drive por R$35. Mais barato que o cartucho do Donkey Kong. Caramba. E ela foi e deu pra mim todos os jogos. E eu acho que foi a época que eu mais tive jogos assim, que foi quando ela me deu. Só que daí depois eu cresci, fui ficando mais velho, né? Comecei a trabalhar e tudo mais. E eu quis me livrar dos jogos. Caraca, olha o arrependimento, ó. Muito arrependimento. Eu vendi os meus jogos, todos os meus jogos originais japoneses, e mais alguns piratinhas também que eu tinha lá. E o Mega Drive também, com todos os acessórios, por R$150. Nossa, cara. Nossa. Cara, eu
eu atribuo essa história sua a uma síndrome, cara, que acontece. Porque o pré-adolescente, ele começa a pensar que ele já tá ficando adulto e tal, e ele não vai mais gostar das coisas que ele gostava antes. Ele tem vergonha de gostar das coisas que ele gostava antes. Então, às vezes, começa a jogar videogame escondido, né? Porque não fala mais tanto de videogame, quer falar de beijar na boca de mulheres. Então, e aí ele começa a abandonar o negócio que ele gostava. E aí, acho que entra um pouco nisso, sabe? A gente, não vou querer mais isso aqui eu nunca mais eu vou querer isso aqui, pra que eu vou querer isso aqui? E aí você vai e vende a parada, e 10 anos depois você quer morrer, porque você percebe que você nunca devia ter vendido, tá Quer ligado? morrer 2 vezes, né, cara? Porque vendeu e porque vendeu barato, né? Não, eu também vendi o meu Super Nintendo japonês, que era da minha prima também, assim, eu comprei dela. Paguei R$75, né? E ela, com caixa e tudo, aquele controle dourado, edição limitada. Nossa, cara. Não, se pior que falaram pra mim que esse controle era brasileiro, né? Ou não? Eu não sei dizer, cara. O controle dourado do Super Nintendo é da Copa. Mas era exclusivo do Brasil? Exclusivo do Brasil, só no Brasil. Tanto que os gringos ficam loucos nisso aí, mano. Então o Super Nintendo da minha prima não era japonês, era brasileiro mesmo. Não, o controle pelo menos, né? Era Super Nintendo ou Super Famicom? Era Super Nintendo. Ah, não, então era BR. Mas eu comprei barato, isso que importa, né? Aham. Daí depois eu fui e vendi pra uma outra, a esposa de um primo meu, eu vendi por R$50. Tá bom, cara. Tem um cara que gosta de jogar dinheiro fora. Ok. Só negócio da China, cara. Pô, cara. Mas o que o Lucas falou é bem verdade, cara, porque eu lembro que quando eu fui ficando mais velho assim, a galera só falava de mulher, não sei o que, esse tipo de coisa, né? E como eu sempre fui muito mais nerd, eu tinha um pouco mais de vergonha de falar que eu gostava de videogame, que a minha vida era videogame. Então. Daí eu fui me livrando de tudo que eu tinha aqui. Mas no caso do Mega Drive, por exemplo, eu me livrei dele porque eu tinha emulador. Eu jogava bastante emulador e eu achava que o emulador ia me saciar. Só que hoje eu vejo que jogar no hardware original é muito melhor. Eu jogo nos dois, cara, hoje em dia. Jogo no emulador e jogo no Mega. Geralmente eu jogo no emulador, jogo que eu já joguei e aí tem que estudar pra pauta, que eu dou um save state mesmo, já zerei aquela porcaria várias vezes, só pra poder ganhar tempo e conseguir zerar pra jogar, né? Pra poder gravar. Mas quando eu quero sentar, relaxar e jogar, eu jogo no Megão mesmo, por exemplo. Aí é bom demais. TV de tubo, como tem que ser. Eu acho que é o sentimento da época, né? É, outra coisa, né, cara? Outra pegada e tal. Tem televisor estéreo aqui, é bom demais. Até mesmo a Nintendo com essa porcaria de Nintendo Switch Online que ela tem aí, ela oferece os jogos de Nintendinho e Super Nintendo pra quem assina o serviço. Eu acho que também a gente jogar no hardware da Nintendo, do jeito que ela planejou e projetou pra que fosse, eu acho que é um outro sentimento também, diferente de jogar em emulador. Apesar de ser um emulador lá dentro, né, tudo mais. Uhum. Mas você saber que você tá jogando num hardware daquela empresa a qual pertence o jogo, eu acho que é um sentimento que resgata aquilo que a gente tinha na época quando a gente era criança. Ah, sim. Por isso eles até lançam controle, né, cara, de Classic aí de Super Nintendo, de Nintendinho, pra você conseguir jogar e tal. É importante ele dizer, Jason, que você não tem no Switch os jogos de Nintendinho e Super Nintendo. Você tem alguns jogos de Nintendinho e Super Nintendo. Não tem todos. A biblioteca é limitada ainda, né? Dizem, a Nintendo falou que todo mês ia sair alguns jogos novos pra biblioteca, porém, tô esperando esse mês até agora. Até agora nada, dia 15 já. Ixi. Mas vocês não planejam igual eu comprar fazer com que seus filhos herdem os seus bens gamers? Não sei, cara. Eu não sei se eu vou ter filho, então não é uma coisa que eu pense, sabe? Eu compro realmente só pra mim mesmo, entendeu? Só pra jogar. Planeja ser enterrado junto com seus artigos? Caraca, eu não tinha pensado nisso, cara. Pode escrever na minha lápide lá, cara. JP e seus maiores amores. Aqui jaz. E já JP e seus games. Eu não quero deixar nada pra filho, não. Se eu tiver filho, eu não quero deixar nada pra eles, não. Porque tem que lutar pra ter as coisas. Foi assim comigo, vai ser assim com os meus filhos. Essa parada aí de, o pai quer dar o que ele não teve, não sei o quê. Não, isso é o contrário. Eu não vou dar o que eu tive. Porque tem que lutar. Criançada tá muito fácil a vida. Lucas, meritocracia, cara. Não, meritocracia não. Aqui é crueldade. Meritocracia é muito bonzinho demais. Não. Meritocracia, a criança vai bem na escola, ganha videogame. Isso aí não vai acontecer. Isso aí não. Vai trabalhar na feira, levar caixa. Eu acho essa técnica bem saudável, pô. É uma forma de incentivo. Uhum. É o game da vida real, isso aí. Mas depois de adultos, eu não perguntei isso. Vocês chegaram a ganhar console de alguém, assim, ou não? Só quando era criança? Pra falar pra você que eu não ganhei nada recentemente, assim, foi mais um trato que eu fiz com a minha namorada, mas ela me deu um Nintendo Switch versão nova
nova, só que até eu não vou pagar ela até eu conseguir vender o meu antigo, entendeu? Aham. Então, de certa forma, eu ganhei momentaneamente. Ganhou temporário, né, cara? Você fez um empréstimo de videogame. Foi mais um empréstimo. Eu teve uma época que eu namorei uma menina, até antes de eu comprar esse PlayStation 2 que eu falei, que ela me deu um Sega Saturn que era dela, cara. Aí tinha uns joguinhos maneiros lá, Nights into Dreams e tal, várias paradas. Só que a gente terminou, aí ó, pra quem que ficou o filho? Não, então, a gente terminou, aí eu falei assim, não, cara, ó, você fica à vontade aí, pega tuas coisas e tal. Aí eu saí de casa, entendeu? Pra poder tirar as coisas dela e tal. Quando eu voltei, ela tinha levado... Ah, você morava com ela? Não, é porque acaba ficando um monte de coisa, né, da pessoa na tua casa. Aí eu falei, não, fica à vontade aí e tal, aí saí de casa. Quando eu voltei, cara, o Sega Saturn tinha ido também, cara. Nossa, que tristeza. Nossa, cara, eu chorei tanto, mas tanto. Não tem vergonha de falar não, cara. Foi um dia muito triste da minha vida. O cara não chora porque perdeu o namorado, o cara chora porque perdeu o Sega Saturn. Pô, cara, Sega Saturn, bonitão, cara. Restaurei ele todinho, sai daqui. Diferente da namorada, o Sega Saturn tava inteirão, velho. Ela nem devia jogar, né? Ela deveria... Coisa da vida, né, cara? Depois foi e vendeu, aposto. Ah, nem me fala, cara. Não quero... Se vendeu, não me fala. Não quero nem saber. Muito triste. Mas o último videogame que eu lembro de ter ganhado na minha vida mesmo foi o Xbox 360. Eu tinha cerca de 16 pra 17 anos que eu ganhei dos meus pais. Eu acho que foi em 2009. 10 anos atrás. Depois disso eu tive que... Eu consegui videogames novos mesmo na base de vender o antigo pra comprar o novo. O último videogame que eu ganhei foi um computador. Mas foi que época isso? Ah, eu devia ter uns 11 anos, por aí. E aí, pô, era só alegria porque tinha emulador, né, de PlayStation. Então, daí eu nem ligava mais pro PlayStation. Aí vendeu o PlayStation e eu jogava só no computador, no emulador. Semelhante ao que aconteceu com você, que achou que não ia precisar mais do videogame porque tinha um emulador, né? Pobre ilusão, né? Ah, é uma burrice completa. Então, mas assim, anos 2000 e tal, você conseguia já emular Play 1, né, cara? Dependendo da tua máquina lá. Não precisava ter uma máquina tão potente assim, né? Então você meio que começava a conseguir emular jogos da época, né? Eu, por exemplo, joguei os jogos do Pokémon quando começou lá, né, cara? 2000 ali e tal. Joguei tudo por emulador de Game Boy, entendeu? Aí já era uma outra realidade também, né, cara? A gente não tinha poder aquisitivo, mas tinha um emulador e conseguia jogar as paradas atuais. Ah, isso é verdade. Que é, assim, absolutamente frustrante jogar Pokémon no computador, cara. Eu não consigo mais fazer isso, não. Cara, eu só consigo jogar Pokémon em emulador hoje em dia, porque no Pokémon ele tem aquela imbecil ideia de cada versão sempre lança um Pokémon novo, mas eles nunca colocam aquele recurso de acelerar o jogo, sabe? E o jogo é lento pra caramba. Você não dá pra ter paciência de jogar Pokémon hoje em dia. Eles até sentiram que essa lentidão e colocaram como padrão logo no início do jogo você ganhar o Running Shoes, né? Porque é a primeira saída antes da bike e tal, mas realmente, cara, o emulador tem aquele botãozinho de acelerar pra tu andar de uma cidade pra outra, né? As batalhas e tal. E olha só, eu vi um tweet seu, Sr. Jason, falando que você não deixa as animações de luta do Pokémon, hein? Nunca deixei. Lixo. Não. Aí já é demais, né, cara? Caraca, escolhe, aparece o hit lá e acabou, né? Exatamente. Não, melhor, é a forma correta de jogar Pokémon, cara. Ficar vendo o poderzinho saindo e atacando o cara lá. Mas o poderzinho é a parte mais legal. O jogo é de RPG. RPG, o que você faz? Você fala o que você vai soltar, o golpe que você vai soltar e pronto, acabou. Joga Pokémon com dado na mesa, então, rapaz. Pra que você quer videogame? Próximo Pokémon vai ser só em texto, tá? O cara vai jogar no DOS. É o comando. Mas um exemplo disso aí é o novo Pokémon, o Sword and Shield lá. Eu vi um vídeo lá, eu contei pra você ver. A animação pra você entrar na batalha demora 10 segundos. Quem que tem 10 segundos pra ficar esperando começar uma luta hoje em dia? Onde já se viu, né, cara? 10 segundos eu não espero nem o semáforo, eu passo nele vermelho. Um exemplo muito inteligente é o Final Fantasy XII, o Zodiac Age HD Remaster, que saiu ultimamente aí, faz uns tempos. Ele tem a opção de Fast Forward nativa, só que ele não acelera a música do jogo nem os sons, igual os emuladores fazem, entendeu? Então é uma forma inteligente de você aplicar um recurso novo num jogo antigo. O jogo fica acelerado, só que os sons não. Então a imersão continua. Maneiro. Se o Pokémon tivesse isso, eu compraria Pokémon hoje em dia, até hoje. Mas não dá, o jogo parou no tempo. Ô, louco, polêmico.
Digo mais, não só o Pokémon parou no tempo, como o Pokémon retrocedeu no tempo, né? Porque agora tem menos Pokémon, tem menos possibilidades, né? É uma porcaria. Sim, os Pokémon estão saindo, qualquer design, qualquer Pokémon tá saindo. Tudo Pokémon feio, zoado, mal feito. Ah, mas os Pokémon nem todos eram bonitos, né? Na primeira temporada. Tem uns que, pelo amor de Deus, cara. Dito, Porygon. É, mano, tem o Mug lá, feio pra caramba. Né? Então, cansa. Mug, isso. Então, tipo assim, o Pikachu é bonitinho, agora o resto é meio zoado, né? Cara, os primeiros sprites da japonesa, da Red, da Green, o Pikachu é uma bola zoada, cara. Parece um testículo. Pior que era bem zoado mesmo. Não, mas na minha opinião, a primeira geração de Pokémon foi a mais criativa e que teve o melhor design de Pokémon. O Pikachu que emagreceu, ninguém fala nada, né? É uma gordofobia aí. O Lucas pode falar porque ele é gordo. Eu posso falar, eu tenho lugar de fala. Lugar de fala. Que no caso, o meu lugar de fala é bem grande porque eu sou gordo. Ô Lucas, uma pergunta aí. Você comentou comigo fora daqui do podcast que você começou a trabalhar em escravidão quando você tinha 12 anos, né? Caraca. Mas não era bem escravidão, não. Mas sim, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Foi aí que você começou a comprar seus próprios artigos gamers? Ah, foi, com certeza. Mas aí já tava na época do PlayStation, né? Daí já era pirataria completa, louca, desenfreada, né? Era só, você olhava no horizonte assim, era só CD de PlayStation. Mas você rodava os seus jogos de PlayStation no PlayStation mesmo ou no emulador? Por uma época eu tive o PlayStation, e eu rodava no PlayStation mesmo, mas depois eu ganhei um computador, aí minha mãe vendeu o videogame, daí eu comecei a jogar os jogos no computador. Essa ideia dos pais, né, cara? Você ganhou um videogame novo, então o velho já pode vender, né? Isso, que ideia exatamente. errada, cara. Que ideia errada. No caso o Jason não teve isso aí, porque o Jason teve vários videogames ao mesmo tempo. Não, mas calma aí, meus pais deram meus videogames antigos. Não, pera aí. Se eu tive vários videogames, é porque eu mereci. Eu mereci, eu era uma boa criança, pô. Fazia bagunça. Tirava boas notas. Não, boas notas não. É oriental, inteligente, sabe matemática. Isso aí é uma mentira, porque eu não tirava boas notas, não. Então, o fato de ter ascendência oriental com ser inteligente não é muita verdade. Então é porque você não é oriental de verdade, Diz. Eu podia até ser inteligente, cara, mas a vontade de estudar não era muito grande, sabe? A vontade de estudar era grande, mas a vontade de jogar era maior. Muito maior, muito maior. Eu passava a maior parte do meu dia pensando em videogame. Inteligência 100, força de vontade 1, né? Tipo isso aí, cara. Não, é que muita gente fala, muita gente é taxada de burro nas escolas porque elas estudam, tipo, elas vão mal em matérias que elas não se interessam, entendeu? Uhum. Eu acho que isso faz muito sentido, porque eu ia muito mal em química, muito mal em matemática, em geografia, história, quase tudo. O que eu ia melhor mesmo era inglês, sim, tanto que eu gosto de inglês até hoje. O videogame me ensinou bastante o idioma. Tem muito disso também, né, cara? Não era comum jogo traduzido, né? Apesar de, tipo assim, o Master System ter o Phantasy Star lá no início dos anos 90 já, tudo em português, mas não era uma coisa que toda a empresa fazia, né? Tipo assim, a Tectoy era uma empresa nacional, ela tinha essa preocupação com localização, mas de resto, realmente muito complicado, cara. Eu lembro que eu passava a maior parte do meu tempo, principalmente jogando RPG, com um dicionário de português e inglês do meu lado. Toda palavra que eu não conhecia, eu ia lá, via o significado, às vezes não entrava no contexto da frase, sabe? Ficava super confuso, não entendia nada. Fiz muito isso também, cara. Tipo a palavra, sei lá, left. You have left, sei lá, aqui. Você deixou uma chave. Daí no dicionário, left era a esquerda, né? Você esquerda, a chave, entendeu? Ou então, tipo assim, by the way, né? Aí tu, by the way. Aí tu, caraca, isso não faz o menor sentido. Tipo, by the way era tipo, aliás, né? A propósito, alguma coisa assim, né? Se for pegar isoladamente cada palavra, cara, tu não junta não tem como. By the way, geralmente era pelo caminho, né? Pelo caminho. Pode crer. Era nada a ver. Tem uma coisa que a gente não comentou aqui, cara, não sei se vocês pegaram essa época também, mas a gente era ferrado, né? E uma das soluções pra gente jogar coisa nova era fliperama, né? Se vocês pegaram essa época também de fliperama, era um lance que, tipo assim, às vezes assim, a gente saía do colégio e a gente juntava nossas moedas pra pegar uma ficha, sabe? Junto com os amigos e tal, então era aquele ritual. Então, por exemplo, jogos como The King of Fighters, que era jogo de trio, cada um pegava um boneco ali e era a diversão da galera, cara. Era uma boa saída pra quem era ferrado. Você me lembrou de uma coisa maravilhosa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Que no meu caso eu fazia isso, só que era muito mais a lan house que eu fazia isso. Eu lembro que eu lavava a louça pra minha mãe depois que eu voltava da escola e meus pais sacaneavam, né? Porque como eu tava lavando a louça por dinheiro, minha mãe pagava
R$2 pra mim por dia que eu lavava a louça. Daí, galera lá em casa, todo mundo almoçava, largava o prato na pia, sabe? Tomava uma água, largava o copo na pia. Eu virei o escravo particular de casa pra ganhar R$2 por dia. Daí o que eu fazia? Eu ia muito na Lan House. Só que daí minha mãe começou a perceber que eu tava indo tanto na Lan House que ela deixou, né? E começou a deixar eu ir apenas no fim de semana. Mas também tu arregaçava, né, cara? Nossa, demais. Porque vinha com aqueles R$2 da semana inteira, né, cara? Dois. Dava R$10, cara, dava várias horas na Lan House. Eu lembro que chegava o fim de semana na Lan House e abria 9 da manhã. Tava 9 da manhã, eu era a primeira pessoa lá na porta. Daí meus pais começaram a ficar bravos comigo, daí até um dia que chegou um ponto, minha mãe chegou lá na hora do almoço, que eu tava jogando ainda, das 9 até o meio-dia mais ou menos. Chegou meu pai lá e puxou eu pela camiseta e falou o que eu tava fazendo lá, até aquele horário, entendeu? Daí eu cheguei em casa, minha mãe carcou eu, falou que eu tava tanto tempo na Lan House que eu não tinha nem penteado o cabelo, tomado banho. E fui direto pra Lan House jogar Mu online. Olha aí, cara. Daí eu fiquei de castigo e ela proibiu de ir pra Lan House e fiquei muito tempo sem ir. Só que o que eu fazia? Como minha mãe saía pra trabalhar de tarde e eu chegava da escola justamente quase no horário que ela saía pra trabalhar, eu chegava, lavava a louça, ficava lavando a louça e esperava ela sair pelo portão de casa e pegar a van pra ir trabalhar. Daí na hora que ela saía, eu pegava minha bicicleta e ia correndo pra Lan House, ficava lá jogando. Colocava 2, 3 horas lá, ficava a tarde toda jogando. Daí voltava um pouquinho antes de meu pai voltar pra casa de moto, do trabalho dele. Às vezes eu chegava, tipo assim, na risca, sabe? Eu via meu pai chegando, via de longe meu pai chegando em casa. Vida bandida, né, cara? Eu entrava correndo em casa, chegava, fingia que tava fazendo qualquer outra coisa pra ele não perceber que eu tinha saído de casa. Só que um dia eu pensei que minha mãe tinha saído já pra trabalhar, só que ela tava no ponto de ônibus esperando a van ainda pro trabalho. Só que daí ela me viu saindo de casa, pegando a bicicleta e saindo de casa. Daí que ela pensou... Ela ligou os pontos, né? Ela foi na Lan House, sem eu saber, e perguntou, e mandou o cara puxar todos os horários que eu fui durante o mês. Nossa, cara, nossa. Daí a casa caiu. Nossa, tu apanhou acumulado, cara. Pior que apanhar eu não apanhei, mas daí, como é que eu descobri que ela fez isso? Uns 2 dias depois, mais ou menos, eu fui pra Lan House, como de costume. Eu cheguei lá, o cara falou, não, sua mãe falou que você não vai poder mais vir aqui, tá proibido. Caraca. Só pode vir aqui com a autorização dela. Eu falei, persona não grata da Lan House, cara. Sim, cara, o cara tá ganhando dinheiro, porque ele tá reclamando. Daí, na hora que ele falou isso aí, cara, meu coração gelou, assim, meu peito gelou, sabe? Que foi aí que tu descobriu, né, cara? Foi aí que eu descobri que minha mãe descobriu o meu esquema, né? Só que daí, qual que foi o mais engraçado? Que minha mãe me proibiu justamente porque ela não pensou que eu tava indo lá jogar videogame, jogar qualquer coisa. Ela pensou que eu tava viciado em pornografia. Caraca, cara. Mas que negócio aleatório, cara. Como assim? Então onde ela tirou isso? Caraca, cara. E na Lan House ainda? Não, na verdade a Lan House era uma forma fácil de você consumir pornografia, ainda mais se você é adolescente, né? Ah, é, cara? Quando eu ia lá, tinha muito molequinho de 9 anos pra baixo que tava vendo pornografia, cara. Caraca, mas a Lan House era um negócio assim, tipo, tão aberto das pessoas em volta verem o que você tava olhando, né? Sim, sim. A pessoa não tava nem aí, via na luz do dia mesmo. Só que daí minha mãe, ela tecnicamente pensou que eu tava vendo pornografia porque ela não imaginou que eu tava tão viciado em um jogo que eu tinha ao ponto de ficar indo todo dia lá jogar ele. Ela pensou que eu tava viciado em ver gente pelada mesmo. Nunca duvide de um vício de videogame, cara. Nunca. É que pra ela não faz sentido, né, mano? É outra geração. Tipo, nunca imaginar que você poderia gostar tanto de videogame. E assim como o fliperama, né, cara, que era uma forma de você ter jogos mais avançados e tal, porque, pô, sei lá, em 98, não tinha PlayStation em casa. Até tinha, né? Não, eu não. Então era a forma de você jogar coisas mais novas, né? E com gráficos melhores e tal. Coisa que os consoles de casa não tinham capacidade de rodar. Até versões de Street Fighter 2 eram melhores do que as de 16 bits e tal. Então a mesma coisa acontecia com o PC, né? Eu lembro que em casa eu conseguia jogar o CS 1.3, mas na resoluçãozinha zoada pra conseguir rodar legal. O Warcraft 3 já era aquele negócio em câmera lenta, já não rolava de jogar. Nossa, saudades. Entendeu? O Tibia rolava, mas aí não me orgulho muito disso. Mas era uma solução, né, cara? Um hardwarezinho que rolasse as paradas e num preço acessível, né? A gente pode fazer a ligação também de quando a gente teve a internet pela primeira vez em casa, né? Também. Que como eu falei, eu jogava muito online na Lan House, só que quando meus pais assinaram a internet em casa pela primeira vez, nossa, eu lembro que eu joguei literalmente o dia todo, sem parar.
É um negócio que aumentou muito o acesso da gente, né, nos jogos e tudo mais. Tinha, sem falar que tinha vários sites também de jogos mais leves, né, como a Newgrounds, que existe até hoje, na verdade, que era joguinhos em Flash, né? Estúpidos jogos em Flash, lembra dessa comunidade do Orkut? Pior que eu não lembro, não. Lembra não, cara? Não lembro. Pô, os caras tinham um acervo com índice, era bom demais, cara. Era muito bom. Inclusive, nessa época aí tinha jogos indies em Flash que hoje em dia eles viraram jogos de console, como os jogos da Behemoth, tipo Castle Crashers, essa galera aí. É porque o Flash morreu, né, cara? Os navegadores acho que nem dão suporte mais a Flash, ou vão parar hoje em dia. Então, inclusive tem muita gente preocupada, tipo, pra onde que vão esses jogos e tal. Tem gente montando banco de dados, tem gente salvando essas paradas aí pra não se perder, né, no futuro, porque tinha coisa muito legal. Uma vantagem do Flash é que você conseguia salvar o jogo, né, dando o botão direito salvar, né? Dependendo do jogo, na verdade, né? Tinha essa opção. Nessa época que começou a ter internet, era curioso porque eu não tinha internet em casa. E aí eu tinha um computador e meu tio tinha o acesso lá com a internet e tal. E aí o que eu fazia? Eu ia na casa dele, baixava, caraca, uns 40 chars de Mugen, sabe? Salvava tudo em disquete, levava pra casa e passava a semana testando e tal. Que Mugen era um vício meu desgraçado, cara. Eu adorava jogo de luta. Eu gostava muito, cara. Era muito louco, cara. Era muito louco. Tinha muito personagem legal, né? Tipo, Dragon Ball Z, tinha Cavaleiro do Zodíaco, que não tinha jogo de luta na época, então era o que rolava, mas tinha umas coisas meio indecentes, né, cara? Pô, Charmander versus Akuma, sabe? Um negócio meio zoado assim, mas era legal. Isso aí era a desvalorização dos personagens, né? Era o Smash Bros de sua época, né? Vamos falar também. Isso me lembrou também que quando eu não tinha internet em casa, eu ia muito na casa da minha avó, que era do lado, e ela tinha internet de 1 mega da Vivo. Nossa, cara, mas já era a melhor coisa do mundo, pô. Sim, eu lembro que eu subia no muro direto e falava, ô vó, eu posso jogar um pouco na sua casa aí, no computador? Daí tinha vez que ela falava que não, mas quando ela falava que sim, nossa, era a alegria da minha vida, né? Cara, por que tua avó dizia que não? Porque ela falava que gastava muita energia elétrica, né? Que ia gastar muito luz. Ah, tá. Não, faz sentido. Pensei que ela que tava vendo altas receitas, jogando online. Minha avó era o tipo de pessoa que qualquer site que eu entrava, ela falava que ia pegar vírus no computador dela. Vai pegar vírus. E até a gente ter internet... Eu não sei se vocês pegaram época de internet de escada também ou não? Peguei. Naturalmente. Era complicado também, né, cara? Porque era só final de semana, né? Das 2 da tarde de sábado até as 6 da manhã de domingo. Aí era hora que a gente... Desculpa, até as 6 da manhã de segunda. É a hora que a gente arregaçava. Mas também rolava aquelas entradas escondidas, né, cara? Durante a semana. Principalmente eu que tinha muito vício em Tibia, cara. E... Caraca, qualquer mole que meus pais davam, eu entrava na madruga. Nessa época eu não jogava muito online, nem mesmo jogos em Flash. Era mais os jogos do tipo, do site do Cartoon Network, esse tipo de coisa assim. Que era aqueles joguinhos... Nem sei que linguagem foi feita esses jogos aí. Jogos bem básicos mesmo. Isso acabou não facilitando muito diretamente, né? Porque, embora a gente tivesse internet e daí já houvesse Steam, ainda não aceitava, né? Pagamento em reais, não tinha boleto, ninguém tinha cartão internacional. Então demorou um pouco pra isso realmente ser uma possibilidade, né? Na época que o CS bombava, não era um negócio de outro mundo o valor do Half-Life e daí pra você baixar um mod do CS. Mas quem é que ia ter Steam, cara? Quem é que ia ter crédito na Steam, cartão internacional? A gente acabava pirateando, né? Não tinha como ter o acesso, não por causa do valor, mas por causa de, sei lá, regras internacionais de dinheiro. Nessa época aí o que pingou na minha mão era o disco piratão mesmo do Half-Life, já com mod do CS, do Team Fortress Classic, né, porque era o que rolava mesmo. E até eu lembro que, tipo assim, época de PlayStation 3, quando eu comprei o meu, e eu tô falando de, tipo assim, acho que era 2012 ou 2013, a própria loja, a PSN aqui no Brasil, caraca, quase não aceitava cartão. Era muito difícil tu arrumar um cartão que aceitasse, porque eles pediam internacional, né? Aí tinha um ou outro, assim, que o pessoal falava assim, o cartão de tal banco tá aceitando, aí tinha que aproveitar, porque depois parava de aceitar. Era realmente muito complicado. Mano, era muito ruim. E aí a gente ficava na sede, né? Só conseguia por pirataria, mas tinha jogo que não tinha como, né? Não tinha como adquirir ele pirata. Hoje a gente tem o cartão, mas tem até a facilidade de comprar aqueles cartõezinhos pré-pagos, né? Que você compra em supermercado. Pô, isso é muito bom na roda, então, se você não tiver, cara, um pré-adolescente é super tranquilo. Junta o dinheiro ali, né? Igual a gente fazia o dinheiro de uma merenda, de um lanche, guardava, ia juntando e aí vai no supermercado com aquele dinheiro de beldo, assim, todo amassado. E compra lá o cartãozinho, né? Pra colocar na PSN e tudo mais. Mas na época a gente não tinha nada disso,
né, cara? Até porque, assim, a loja, ela não tinha, como é que eu vou dizer assim, ninguém que fizesse essa transação no país, né? Eu não sei que tipo de empresa que faz isso, mas hoje tem, né? Se você compra alguma coisa na PSN, aí vem alguma coisa, o nome da empresa lá na fatura do cartão, e tu vê que tu não paga diretamente pra PSN, né? Mas pra uma empresa aqui do Brasil que depois repassa isso daí, né? São problemas, né? De adaptação, de colocar a loja no país. Mas era complicado. Hoje em dia as coisas estão muito mais fáceis, cara. Muito mais acessível. Na fatura do cartão vem outro nome de outra empresa? Às vezes vem, tipo, de um banco, alguma coisa assim, que faz esse serviço pela PSN. Tem às vezes é Boa Compra. Ah, tá, entendi. Tem uma série de empresas. No caso do Steam, você faz pelo Boa Compra, entendeu? Rola esse mesmo caso nas lojas. Inclusive, o Boa Compra é muito interessante, porque ele consegue parcelar os jogos que você compra digitalmente. Pois é, isso é muito bom. Pena que eu tô bloqueado no Boa Compra, mas tudo bem. E o que você fez lá? Cara, eu não sei o que aconteceu, uma compra que eu ia fazer lá, tipo, não autorizou, sabe? E aí, mas foi alguma coisa assim na operadora do cartão no momento, porque o cartão tava com limite e tal, não sei o quê. E aí, eu tento entrar na loja do Boa Compra hoje em dia, e ele fala assim, tchau, e me volta pra loja da Steam. Ele nem fala nada, cara, não aparece nada. Ele já detecta pela minha conta e eu tô, tipo, bloqueado. Já entrei em contato lá e os caras não me desbloqueiam, cara. Caramba, pior que eles pedem um CPF também na sua conta, né? Você não tem como criar outra. Pô, que sacanagem. Não, mas é bobeira, cara, entendeu? Foi uma transação que aconteceu algum problema e nunca mais liberou. Fazer o quê? Aí hoje em dia eu tenho que recorrer, tipo assim, colocar crédito no PicPay, pela Steam através do PicPay ou alguma outra forma de pagamento pra conseguir rolar. Mas é a vida. Você pode também comprar pelo PayPal, que também parcela no Steam. Pode crer. PayPal também. Na época até existia o Steam, né? Pra você comprar o Half-Life lá e baixar o CS. Só que a gente não tinha cartão internacional, né? Não tinha nada disso aí. Você tinha acesso a isso daí, Jason? Cartão internacional? Pra poder comprar jogo digital. Não, eu comecei a ter acesso quando eu comecei a fazer faculdade mesmo, que eu consegui um cartão de universitário, que ele, por acaso, ele era internacional. Daí, inclusive, nessa época eu comecei a comprar jogos no eBay também, com o dinheiro dos meus pais ainda, né? Só que eram jogos baratos, na época que o dólar tava baixo e tudo mais, era 2 e pouquinho o dólar. Em que ano é isso, mais ou menos? Isso era 2011, mais ou menos, 2012, 2011. Não é tão longe assim, não. Mas, por muito tempo, eu tive que depender dos meus pais mesmo, não tinha como comprar por mim mesmo. Já era então? Fechou? Fechou, gato. O Lucas sempre fala isso. E antes da gente encaminhar para o encerramento, então, a gente vai fazer a sessão de comentando os comentários. Temos o primeiro comentário aqui do Luiz Fernando Costa. Abraço para o Luiz. Ele comentou... Do Xbox Brazucas. Ele comentou o seguinte: ouvindo o cast aqui, percebi um pequeno equívoco sobre o Eterno. Assim, no 360, quando você deleta o jogo e saía da loja, e ele saía da loja, você podia baixar através do seu histórico de compras no console. Isso foi algo testado por mim mesmo pesadamente. Me lembro de um Street Fighter que aconteceu isso. Agora tem jogos que são descontinuados mesmo, aí nem pelo histórico. Ele falou aí com bastante propriedade, né? Que a gente tava inventando informação sobre o Xbox. Ele também disse que um exemplo disso é o Forza Horizon no Xbox 360, que saiu da loja depois de um tempo, né? Ele simplesmente foi retirado da Xbox Store lá, Marketplace, e só quem tinha comprado o jogo podia baixar pelo histórico. Então quem comprou, quem não comprou, já era. É o famoso perdeu o Playboy. E o próximo comentário do grande Rodrigo Hash, do Flipperman de Boteco. Abraço, Rodrigo Hash. Ele disse assim: parabéns pelo cast, obrigado. E ele falou que o Atari 2600 já recebia jogos em mídia digital, que os jogos chegavam via linha telefônica, um modem, por serviço de assinatura tipo Netflix, que rolou no Brasil, inclusive. Você chegou a ter acesso a esse serviço aí, Lucas? Não tive nem acesso ao Atari, cara. Quanto mais a esse serviço aí. Mas é interessante, cara. Eu li sobre, depois que ele comentou, fui procurar também. É muito legal, cara. É o tipo de tecnologia antológica, né? Muito bom. Era como se fosse o Zibo da geração dele, porque o Zibo você conseguia baixar os jogos através da rede de telefonia, rede de celular também. Só que daí é uma tecnologia bem mais avançada, né? O 4G, 3G. Era como se fosse isso? Você utilizava, né, a linha telefônica pra fazer o download como se fosse um modem, né? Isso é muito louco. É o tipo de coisa à frente do seu tempo, né? Pena que o Zibo fez o mesmo, só que daí flopou pra caramba, né? Não deu certo. O Zibo é zoado, né? Eu acho que ele tinha suas qualidades. Vamos pro próximo comentário, então? O Léo Chads, ele fez um comentário seguinte: eu tenho um comentário que é mais uma dúvida. Dizem que se você manter armazenado suas mídias em tal lugar, elas podem ficar com umas manchas na parte de leitura. Se isso for verdade, é um ponto
ponto negativo a mais na mídia física. Olha, Léo, isso é verdadeiro, tá? É verdadeiro, mas isso se aplica muito mais à mídia pirata, né? Que é de baixíssima qualidade. A mídia original, se você guardar ela bonitinho na caixinha, não deixar na umidade nem nada, não vai juntar bolor, não vai estragar não, pode ficar tranquilex, que vai durar muito tempo. Tanto que até hoje a gente tem, né, jogos originais do PS1 aí sendo vendidos, jogos originais do Dreamcast, porque a mídia é de qualidade, dura muito tempo. Ou até mesmo acho que depende do cuidado que você também, né, armazena a mídia física. Ah, claro, tem uns caras que saem jogando o disco pra cima, né, aí não dá. Deixando o lugar tudo embolorado lá, tudo zoado. Eu tive aquelas famosas mídias piratas antigamente, que é aquela mídia meio verde, sabe? Nossa, essa aí durava 6 meses só. Acho que até chegou a descolar uma vez do CD, tão zoado que era. E o próximo comentário da grande Luciana Silveira, abraço pra Luciana Silveira, que a gente joga de vez em quando aí um Mario Kart 8. Ela diz que ela é patinha, mas ela é boa assim, ela sabe jogar. Ela disse que ela prefere mídias físicas pelas razões pelas quais a gente apontou no podcast, que é revenda, troca e o prazer da posse tangível. Praticamente tudo que ela joga de game antigo é digital, mas que ela gosta de ter os cartuchos de games que ela mais jogou na infância e adolescência, até do Nintendo 64, console que envelheceu mal demais. E ela terminou falando que a indústria caminha para mídia digital, e que a retrocompatibilidade é uma forma de manter o consumidor mais fiel, mas também de transmitir confiança, e que para ela hoje o que manda é o preço, e que ela tem dado preferência para mídia digital, que é para onde as coisas caminham. É muito verdade o que ela falou, eu acho que é muito mais uma questão de preço mesmo, porque várias vezes eu já preferi comprar mídia digital porque era muito mais barato, apesar de não ter esse fator de revenda, que igual ela falou, né, revenda, troca, e o prazer de ter uma posse tangível na sua mão. Só que eu acho que sempre o preço vai falar mais alto do que a qualidade, realmente, né? Por mais que a mídia digital, a mídia física tenha todos esses fatores de vantajosos aí, eu acredito que pagando muito mais barato é uma coisa que fala mais alto no meu bolso. Eu acho que varia esse negócio do preço, cara, porque sim, lógico, você tem Steam, que daí é muito mais barato, né, a mídia digital, então tem algumas situações que ela é mais barato mesmo por natureza, mas, por exemplo, no PS4, cara, não tem condição, a mídia digital é sempre mais cara do que a mídia física, você sempre consegue achar promoção de jogos em mídia física que sai mais barato, né, do que na loja, e às vezes muito mais barato, chega a ser metade do preço, às vezes até menos do que isso. Então, no caso do PS4, né, que é o console que eu tenho hoje como principal para jogar, não vale a pena pegar a mídia digital não, cara, raras ocasiões, assim. No caso por incrível que pareça, no caso do Nintendo Switch, a maioria dos jogos indies vive em promoção lá por um preço bem acessível. E no Xbox One também vive tendo promoção, na verdade toda semana tem promoções novas, e geralmente a maioria dos jogos tem um desconto que vale a pena você pegar a mídia digital. Mas no caso do indie eu acho que não conta, cara, porque o jogo indie ele não tem mídia física e as empresas, por ser indie, por ser pequeno, elas fazem promoção que é pra atrair as pessoas, né? Então eles diminuem o preço do produto deles, não é a loja, alguma coisa desse tipo. Então eu acho que não dá pra levar em consideração, na hora de dizer que a mídia digital é mais cara ou mais barata, levar em consideração os jogos indie, né? Não dá pra fazer essa conta aí. É verdade, pode ser, faz sentido. Mas outra coisa que eu vejo de desvantagem da mídia digital também, até mesmo por ser muito barato a gente acaba comprando bastante jogo, é que você vai ter que acabar gastando em cartão, micro SD, ou uma forma de armazenamento maior. Porque vai chegar um ponto que você vai ter tanto jogo digital no seu HD, no seu cartãozinho, se você estiver jogando no Nintendo Switch, que você vai ter que desembolsar pra comprar um tamanho bem maior, porque não vai caber mais tudo lá. É verdade, mano. Eu teria essa preocupação de verdade se eu tivesse um Switch, cara. Porque não dá, né, cara? Ainda mais jogo moderno que ocupa muito espaço. Por exemplo, eu tenho um cartão de 16 GB do Switch, que é minúsculo, é ridículo. O Nintendo Switch ele tem 32 GB de memória interna, porém eu acho que 20 e poucos só que tá livre. Tem jogos lá, por exemplo, meu Dragon Ball Xenoverse 2, ele tem 7 GB. Já jogos como Resident Evil, por exemplo, tem 17 GB. E tem alguns jogos, por exemplo, como o The Witcher 3 e o L.A. Noire, que eles têm mais de 30 GB. Então fica impossível você comprar um Switch e achar que você, apenas com a memória interna dele, vai conseguir dar conta de jogos específicos como esse que eu falei, que exige mais do que a memória padrão dele. Sem condição. O Léo Chades, ele também fez um segundo comentário, e aí ele colocou, né, a degradação da mídia física em detrimento dos servidores que são desligados e tudo mais. Ele tem razão, realmente, nesse ponto as duas coisas podem acontecer, né? Mas no caso da mídia degradar, eu acho que você consegue cuidar bem dela, mas não importa como eu cuide do servidor da Nintendo, um dia eles vão desligar. Então eu consigo cuidar da minha mídia física pra ela durar, sei lá, 20, 30 anos, mas o servidor nunca vai durar isso, sabe? Então eu acho que a mídia física ainda ganha. Mas vai que a empresa lança um patch que impede você de rodar aquele jogo em mídia física. Normalmente, aliás, isso tem acontecido com bastante frequência, né? Você coloca o
jogo lá e tem um patch pra você baixar logo que você coloca lá no videogame. E aí, assim, o jogo às vezes ele chega a ser injogável sem aquele patch, né? Sem aquilo ali. E tem casos até que a gente comentou já no cast, né? Que é o jogo que nem vem o jogo, na verdade. Tem isso aí também. Outros fatores. Você é enganado, ludibriado, compra e não tem o jogo, na verdade. Pelo menos tem um aviso na capinha, né? Mas sacanagem da mesma forma. Eu nunca compraria, cara. Essa capinha é só uma capinha. Jamais eu compraria isso. Eu também não. É isso aí, então. Essa foi a sessão de comentando nos comentários. Se você quiser enviar um comentário pra gente, Lucas, o que você faz? Você pode entrar no nosso grupo do Telegram. Com muita alegria, você vai poder falar com a gente de forma mais direta e íntima. Que é jogandocasualmente.com.br/Telegram, ou também pelo nosso link, que a gente tem um link agora, que é o t.me/jogandocasualmente. Então você pode entrar dessas duas formas em nosso grupo do Telegram e deixar lá o seu comentário, que a gente vai coletar, selecionar os melhores e vai falar aqui na nossa sessão de comentando nos comentários. Você também pode enviar diretamente, caso você não queira usar uma rede social, você pode enviar diretamente para contato@jogandocasualmente.com.br. E se você quiser apresentar o podcast para alguém que não ouve podcasts, você pode ficar tranquilo, porque a gente está também no YouTube. Lá você pode mandar um link e aí não precisa baixar o aplicativo, não precisa fazer nada, é só dar o play. Todo mundo tem YouTube no celular, todo mundo acessa o YouTube no computador, então é tranquilo, você consegue indicar para um amiguinho um episódio maravilhoso do nosso podcast. E como é que faz para abrir o canal do YouTube, Jason? jogandocasualmente.com.br/YouTube. Aí, grande alegria. Aqui a gente só trabalha com facilidade, entendeu? Dificuldade é só em outros podcasts. E Lucas, a gente tá com uma novidade agora, qual que é? Qual que é a novidade nossa? A novidade é uma novidade nova, né, rapaz? Não deixa de ser, né? Sempre é. Que é o seguinte, se você quiser apoiar o Jogando Casualmente, como é que você faz? Você pode apoiar a gente no PicPay. Aê, galerinha! Essa tecnologia disruptiva, que é o PicPay, carteira virtual, QR Code, os cambal. Isso, várias tecnologias, você paga as coisas e o motoboy fica o quê? Fica confuso. Aí você fala, vai sair o papelzinho aí. Aí sai o papelzinho, ele não entende nada, mas saiu o papelzinho, então ele vai embora. Ele fica na dúvida pra saber se foi roubado ou não. Ele chega na pizzaria e falou, o rapaz fez um negócio alienígena aí, mano. Ele pagou mesmo, é verdade? E pra apoiar a gente através do PicPay, você você baixa o aplicativo do PicPay e procura lá por Jogando Casualmente. Você vai encontrar nosso perfil lá, o nosso perfil de assinaturas. A gente tem 3 modalidades de assinatura que a gente disponibilizou pros ouvintes. Você lê lá, dá uma lida lá pra ver qual que é mais vantajoso pra você. E cada uma tem as suas particularidades e vantagens. E lembrando que a gente, se você não quiser apoiar, não tem problema. Por quê, Lucas? Porque o podcast a gente faz por alegria, a gente faz por dedicação, a gente faz movido pela cultura do amor e do ódio. Então você pode ficar tranquilo que a gente não vai parar com o podcast, entendeu? Ora, é pelo amor, deixar claro, né? Não é misturado, porque é momentos, né? Tem momentos de amor, tem momentos que são movidos pelo ódio mesmo. Isso aí, se você não puder apoiar, não se preocupe, apenas divulgue o nosso podcast pros seus amigos, suas amigas, porque a gente não vai deixar de fazer caso a gente não tenha apoio. Fazemos por pura e espontânea alegria e amor, como disse o Lucas. Eu falei do ódio também, não esquece. E você pode entrar no grupo do Telegram lá, falar com a gente, troca ideia, que a gente tá sempre lá falando com os ouvintes mesmo, a gente gosta de dar atenção, a gente gosta de ouvir o que as pessoas têm a dizer. E o grupo, assim como o nosso podcast, ele é family friendly, então pode ficar tranquilex, que não vai ter nenhuma bobeira lá não, a gente corta, né? A gente é bem autoritário nesse ponto aí. Isso aí, você papai e mamãe que tá ouvindo o podcast nesse momento, lavando a louça, lavando a roupa, juntando cocô de cachorro no seu quintal, você fica tranquilo que você pode deixar o seu filho entrar no nosso grupo do Telegram, que a moderação será feita com alegria. Isso aí então. É isso aí. Isso aí, então, a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença do JP Moraes aqui, mais uma vez, e fica à vontade para fazer o seu jabá, fale da sua revista, dos seus projetos, e onde que as pessoas podem te encontrar. Pô, imagina, cara, um prazerzão tá aqui, agradeço muito. Você já foi lá no Warpcast gravar com a gente, né? Grande prazer, quero voltar lá. Lucas tem que ir lá também, qualquer dia. Vamos marcar, vamos combinar aí. Marcar de ver? Vou lá, mas é longe? Tem que pegar metrô? Nada, cara, aqui do ladinho, pô. Dobrou aqui à esquerda, chegou. Ah, então é show. Mas, gente, muito obrigado. Eu faço parte lá da Warp Zone, né, que, como a gente comentou aqui, é uma editora especializada em publicações de retrogames, né? A gente tem a revista, mas a gente tem também livros, inclusive livros de luxo. A gente tem livro essencial, Street Fighter, The King of Fighters, tem Mega Drive definitivo, tá pra sair aí o Master System definitivo também. Então a gente trabalha com um conteúdo bem bacana que você encontra lá em warpzone.me. Lá também tem notícias, tem análises, reviews e tem
tem o nosso podcast também, que é o Warpcast, que tá em todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, iTunes. Só pesquisar aí que você encontra. Se você quiser um link direto, você pode digitar no seu navegador warpcast.com.br, que já redireciona pra lá. É isso, gente. Obrigado mais uma vez, adorei o papo e espero voltar aqui mais vezes. Valeu. Valeu demais, mano. Inclusive, vale lembrar, você pode me corrigir se eu estiver errado, JP, que nos eventos que a Warp Zone comparece, as revistas são mais baratas, né? Às vezes a gente faz uma promoçãozinha ou outra lá. Inclusive, nesse momento, cara, eu não sei se até a data de publicação desse podcast vai sair, mas a gente tem promoções lá. Por exemplo, tem o livrinho do Metroid, tá saindo a R$10, entendeu? Do Streets of Rage, tem uns conteúdos... cara, é bem acessível, entendeu? Acho que a gente tem bem noção da realidade e os preços são bem bacanas. Cara, tem uma coisa nova aqui que eu queria falar rapidinho. A gente tá com uma empreitada nova aí que a gente tá começando esse sábado agora, dia 16 de novembro, então já vai ter rolado quando o pessoal ouvir, mas a gente tá começando um programa novo que se chama Sound Test, que tá saindo lá na Rádio Atlântica FM. Ele vai ser quinzenal, é uma rádio lá do Paraná, mas também você consegue acessar através da internet aí, das redes sociais da rádio, você consegue ouvir. Então a gente tá fazendo um no dia 16 de novembro e o segundo vai rolar no dia 30. Então quem puder ouvir aí, a gente prestigiar, vai ser aos sábados, né? Sábado sim, sábado não, a partir das 19 horas. 2 horinhas de programa aí. Vai ser bem legal. Pô, tá fraco não, hein? Mas também não tá forte, né? Não, pô, aparecendo na rádio não é pra qualquer um, não. Mas depois passa o link lá pra gente no nosso grupo do Telegram. Demorou, passa sim, gente. Passa lá que eu fixo. Só então, a gente vai ficando por aqui. Valeu, volte mais vezes e falou, galera. Abraço, beijo. Valeu!